Então, assim, a primeira coisa é o Brasil ter um planejamento estruturado, tá? Você que está assistindo aí, que é treinador, não adianta sair fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu acho que a gente confunde muito as questões do jogo, que é um jogo muito emocionante, um jogo de alta intensidade, mas quando a gente vai organizar as coisas, a gente precisa planejar, precisa estruturar. Repito aqui, o futsal é um esporte caro, não é um esporte que porque você tem diferente de um esporte individual ou de um evento, tá? Você tem que trabalhar com um elenco, e aí o elenco, ele vai ter em torno aí de 20 atletas, tá? A temporada tem muitos jogos, então a logística do futsal também é uma logística cara, que você precisa estar viajando, estar treinando, estar, de repente, ficando fora. Então, é preciso que você tenha um planejamento bem claro daquilo que você vai estar fazendo. Cara, quando a gente fala de massificação, a gente precisa, sim, valorizar a iniciação esportiva. E aí, quando eu falo de iniciação esportiva, eu estou falando de formação humana. A gente precisa pensar na formação humana, porque nós precisamos, antes de pensar no atleta, pensar numa sociedade que tenha equidade, que tenha respeito, que tenha justiça, enfim. E a base também serve para isso. Então, não adianta eu pensar só naquela criança que já tem potencial, que de repente já tem uma estrutura para se tornar atleta. Não, eu preciso pensar de uma maneira global. E quanto mais atletas e mais crianças tiverem a oportunidade de participar, melhor vai ser o resultado em relação a esses aspectos sociais, e que eu acredito e tenho defendido aqui vão contribuir muito na questão esportiva. Cara, na hora que a gente fala de centros de excelência, e a França já está indo para o segundo, como que a gente está em relação a isso? Será que a gente tem polos de formação que são estruturados, que são projetos realmente que pensam o futsal? Eu acredito que não. Eu tenho visto aí muitos discursos usando o futsal, mas quando a gente vai na prática olhar, as coisas são muito jogadas, às vezes você tem ali algo que de repente está no papel, mas não acontece. Então, muitos clubes que poderiam estar explorando melhor o futsal, poderiam estar absorvendo muitas crianças nesse processo de massificação, está tornando o futsal uma porta de entrada para o esporte e também para o futebol, acabam, de repente, apenas aí usando o futsal como uma estratégia de marketing ou de repente para atrair, mas você vai ali olhar se realmente as coisas estão acontecendo, não existe investimento, não existe profissionais capacitados para desenvolver os projetos, não existe uma estrutura adequada para estar desenvolvendo esse trabalho. Então, acho que o Brasil precisa, sim, pensar, tá? Eu acho que quando você coloca isso em valores, eu acho que vale a pena, porque é um projeto que você vai desenvolver a longo prazo, e a gente, quando olha para o topo da pirâmide ali, a gente tem sim uma carência de ídolos, tem uma carência de atletas. Eu acho que o futsal precisa, de repente, estar acompanhando toda a evolução que a gente tem em relação à difusão do esporte, à projeção nas mídias, a tecnologia, enfim. Eu acho que isso tem que ser acompanhado também pelo desenvolvimento de projetos em relação às categorias de base. Uma coisa diferente que a França colocou, eu tenho falado muito sobre isso, mas é algo que a gente vê pouco também, é você integrar a escola à iniciação esportiva. Então, o modelo da França, quando eles unem a formação acadêmica com o futsal, você está, de certa forma, favorecendo a integração, a formação integral do atleta. E isso é muito importante, porque, eu vou dizer, já disse isso, vou repetir, a gente tem uma sociedade melhor quando você pensa na formação humana. Então, o esporte, eu acho que ele é competitivo, a gente pensa em resultados também, mas esses resultados eles não podem estarem desconectados da formação humana. A inclusão feminina, então, a França, será que o Brasil
tem oportunidades para todas as meninas que querem jogar futsal. Eu vejo uma carência enorme em relação ao futsal feminino. Eu acho que é um mercado que pode crescer muito, tá? E pode crescer de uma maneira planejada, estruturada. A gente tem pouquíssimas equipes hoje que se aventuram nas competições femininas. A gente tem muitos casos aí de equipes que têm infraestrutura precária, equipes que, de repente, têm poucas condições aí para de repente, formarem atletas dentro desse contexto que a França vem desenvolvendo. Então, é outra situação para se pensar. Será que o que está sendo feito para o futsal feminino é ideal? A gente tem uma Copa do Mundo para acontecer das mulheres, então o que a França está fazendo também é algo contemporâneo, porque depois da Copa do Mundo, eu acredito que vai ter um desenvolvimento global da modalidade no futsal feminino também, e aí o Brasil corre um risco de repente, ter algo que no masculino já acontece, que é você exportar quase que diariamente atletas para outras regiões do mundo, para outros países, para outras seleções, e aqui a gente continuar carente de talentos que preferem, claro, uma estrutura muito melhor que as equipes aí do exterior oferecem.